Pois é, cara. Primeiramente, começar parabenizando o Novo Horizontino, né? A gente tem a tendência, óbvio, pela grandeza dos dois clubes, taxar como um vexame do Santos, mas tem muito mérito do Novo Horizontino nisso também, né? Não à toa, eles foram o primeiro na primeira fase, né? Classificaram em primeiro na parte classificatória, e isso, queira ou não, é um mérito gigantesco, visto que você está enfrentando ali equipes de Série A com investimentos muito maiores que o seu, e mesmo assim o Novo Horizontino teve essa competência de classificar em primeiro lugar e fez um jogo ontem digno de um semifinalista de Campeonato Paulista, né? É inacreditável, né? Agora falando sobre o Santos especificamente, é inacreditável o tanto que o Santos consegue ter essa capacidade de passar vergonha, sabe? Para o Santos não basta só ser eliminado, tem que ser eliminado da pior forma, né? Isso acho que já é um mantra que acontece no Santos há muito tempo e ontem não foi diferente. Foi um time que teve maior posse de bola pelas características dos jogadores que se tinha e pela proposta de jogo do Vojvoda. Era esperado que o Santos ia ter a bola, que ia controlar a maior parte do jogo. Só que não adianta nada você ter a bola e não ser efetivo. Você ter a bola e não criar as principais chances do jogo. E se a gente for pegar em números, né, eu tava dando uma olhada, cara, o Novo Horizontino, mesmo tendo a menor posse de bola e correndo atrás, entre aspas, durante a maior parte do jogo, mesmo assim conseguiu ter mais finalizações que o Santos na partida. E isso por si só já é muito sintomático, né? Mostra uma fragilidade que o Santos tem hoje no seu sistema de jogo gigantesco, cara, né? Apesar de ter jogadores ali, se a gente for pegar no papel, jogadores que podem ajudar sim, tecnicamente, como é o caso do Gabigol, como é o caso do Neymar, o próprio Rony, que, dadas as devidas proporções, mas é um cara útil, né? Pelo menos para um time como o Santos, né? Espera-se que ele seja útil. Só que quando você vai juntar esse tanto de nomes interessantes no papel, não está dando resultado, né? Essa aqui é a verdade. Muito se discute se o trabalho do Voivoda já bateu no teto. Na minha opinião, ainda não, né? Eu acho que o Voivoda ele acaba sofrendo muito de outros fatores que talvez faça com que a gente pense que ele seja o maior culpado, né? Como por exemplo a pressão externa, né? O Santos hoje sofre uma pressão gigantesca e para mim qualquer treinador que tivesse na função dele ia ter dificuldade, né? Gerindo um time como o Santos que além da parte de dentro de campo, que já não rende há muito tempo, tem a parte fora de campo também, a parte administrativa, que é uma panela de pressão gigantesca, né? Essa gestão do atual presidente, né, o Ricardo Teixeira, é uma prova disso, né? Um time que não tem paz. Oi? Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, isso, muito obrigado. Acabei confundindo os nomes. Essa gestão do Marcelo Teixeira, que, cara, é algo inacreditável. Esperava-se que quando ele assumiu a presidência do Santos, que as coisas nos bastidores iam ficar um pouco mais leves, só que pelo contrário, parece que ele trouxe um peso ainda maior para a parte interna do Santos, né? E como eu sempre falo, vou bater nessa tecla o máximo possível. Quando você tem um bastidor atribulado, um bastidor não muito pesado, sabe? Isso vai influenciar dentro de campo, cara. É inevitável. É inevitável. Eu acho que o único exemplo que fugiu disso foi o Corinthians do ano passado. O único. Se for pegar aí nos últimos 15 anos do futebol brasileiro, é o único exemplo de um time que fora de campo estava passando por um turbilhão de coisas negativas e dentro de campo conseguiu fazer o contrário, né? Hoje, dentro do futebol moderno, isso não cabe mais, sabe? Isso não cabe mais. E o Santos vem sofrendo exatamente disso, né? Um bastidor extremamente pesado, extremamente sem articulação ali. Isso, consequentemente, acabou refletindo dentro de campo, né? E ontem foi uma prova disso, né? A apatia que o Santos possuía assim em certos momentos, sobretudo no primeiro tempo, tá? Eu concordo com o Thiago, no segundo tempo criou as melhores oportunidades, talvez, né, poderia até já
garantir pelo menos ali 2 gols no início do segundo tempo, já ficaria numa situação um pouco mais tranquila, só que esbarrou novamente na falta de efetividade, né? Como eu falei, não adianta você ter 80, 70% da posse de bola e você não transformar essa posse de bola em chances claras de gol. Você converter essa posse de bola naquilo que mais importa para o futebol, que é o gol. E coisas que o Santos não conseguiu fazer ontem, né? Apesar do Novo Horizontino ter tido menos posse de bola, criou mais chances, né? Foram 19 finalizações para o Novo Horizontino, enquanto o Santos teve apenas 10, números totalmente desproporcionais para o que foi a proposta de jogo de cada um. E dentro da proposta de jogo do Novo Horizontino, ele foi melhor que o Santos, né? Que era o quê? O que, é que o Novo Horizontino basicamente fez ontem, né? Vamos baixar as linhas, vamos ficar todo mundo aqui estacionando o ônibus e vamos sair em transição. E foi uma tática que funcionou muito bem, né? Tanto que o segundo gol do Novo Horizontino, né, no final, sai basicamente assim, né? Uma jogada de contra-ataque, cruzamento da área, e o Leonardo, inclusive que teve uma passagem no Vitória em 2024, ele faz o segundo gol do Novo Horizontino. E aí, cara, voltando para o Santos, aí toca num assunto muito sensível, creio que a gente vai destrinchar isso, que é o fator Neymar, né? Que é o fator Neymar. E eu vou te falar, ao contrário do que eu tô vendo muita gente comentar na imprensa, né, que o Neymar ontem ele foi um fator que prejudicou o Santos, coisa que eu discordo totalmente. Cara, o Neymar ele se mostrou muito prestativo ontem, sabe? E isso é uma coisa que a gente não pode reclamar do Neymar. A gente pode falar da questão física, que o Neymar, ele realmente, né, nos últimos anos, ele vem se mostrando um jogador que não consegue estar apto fisicamente, mas, cara, dentro de campo, a gente pode falar de qualquer coisa do Neymar, mas pipoqueiro e ele não é, velho. Ele não é pipoqueiro, velho. Ele é um cara que ele tá todo momento no setor da bola, ele se mostra, ele aparece para jogar. Só que o problema é, e para mim aí entra uma fragilidade do Vojvoda taticamente. Uma coisa é o Neymar ter a bola a 70 metros do gol, voltando praticamente como um volante para armar o time. Isso é inaceitável. Isso é completamente inaceitável. Você tem um jogador como o Neymar, que é um cara que, por questões óbvias, ele não vai ter o mesmo arranque, ele não vai ter a mesma velocidade que ele tinha há 10 anos atrás. E você colocar esse cara para pegar a bola atrás do meio de campo, cara, é praticamente você tirar o que o Neymar tem de melhor hoje, que é o terço final. Se você tem um jogador como o Neymar hoje, você tem que aproveitar ele ali perto da área. Porque no pior dos casos, o Neymar talvez não conseguindo converter uma chance em gol, mas ele vai criar uma falta, ele vai amarelar o adversário, né? Você consegue criar ali diversas opções, né? Para o contexto do Santos de ter o Neymar do que deixar ele praticamente como um volante. Né? E uma coisa que me irrita há muito tempo, desde ainda quando o Neymar, antes de se lesionar em 2023, né, com o Diniz foi muito assim. Eu me recordo, inclusive, no jogo contra o Uruguai, né, que ele acaba tendo uma lesão séria, o Neymar muitas vezes voltando praticamente como um volante, e aquilo ali, porra, me irritou muito, absurdamente, e parece que 3 anos depois, né, o Vojvoda não aprendeu com esse erro e novamente deu uma função ali para o Neymar de que na qual não é a dele, né? Na qual não é a dele. Uhum. Entendo também, né, essa fome do Neymar de querer aparecer para o jogo, e de fato ele vai aparecer porque é o Neymar, independentemente de questão física ou não, ele vai sobrar em relação aos outros jogadores que ali estão em campo, mas jogando do jeito que ele jogou ontem, né, na maior parte das vezes, né, sendo muito mais um volante do que um meia ali que vai decidir no terço final, como eu falei, matar absolutamente tudo de bom que o Neymar pode oferecer hoje. Enfim, eu acho que o Santos ontem ele perdeu para ele mesmo, porque se ele conseguisse aproveitar as chances, se ele conseguisse ser minimamente organizado ali, ele sairia vitorioso e uma semifinal de Campeonato Paulista para o Santos hoje ia ser algo muito proveitoso, né? Visto que a temporada não vem agradando muito bem assim o torcedor
no Campeonato Paulista e agora no início do Campeonato Brasileiro também.